E é isso, amados. Eu vou estar aqui com a irmã Vilani. Paz, irmã Vilani. Bom dia. Paz, irmã. Bom dia. Bom dia a todo o pessoal do canal Eugênia Guimarães. Vamos começar essa nossa conversa, né? Trazendo uma palavra aqui do Senhor. Vou estar lendo aqui um texto bíblico que se encontra em Isaías 43, a partir do versículo 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, o mesmo. Espera só um pouquinho que eu me enrolei aqui. Vou ler de novo, irmãos. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendeis que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e eu mostrei. Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Amém. Por que eu li esse texto bíblico, irmãos, que falando de que nós somos as testemunhas, as verdadeiras testemunhas do Senhor, né? Aquilo que Deus faz na nossa vida, Deus quer que nós testemunhemos. O que é um testemunho? É contar aquilo que Deus fez. Porque aquilo que Deus fez na nossa vida não vai servir só para nós, mas para muitos que vão ficar sabendo. E a irmã Eugênia, quando eu fiquei sabendo que ela abriu esse canal, eu senti o desejo da gente estar falando sobre isso. Por que com a irmã Eugênia? Porque ela faz parte do que eu vou contar aqui, né, irmã Eugênia? A gente, há 5 anos e 6 meses atrás, Deus fez uma obra gigante na nossa vida, na minha família, e Deus usou a irmã Eugênia como um canal na nossa vida. O meu esposo, eu sou casada com o Expedito, ele, há alguns anos atrás, ele estava com problema com álcool e ficou numa situação muito crítica, a ponto de ficar totalmente dependente. A irmã Eugênia tem esse ministério de internar pessoas. Ela vai atrás de pessoas com problema de álcool, de droga, moradores de rua, aqueles que querem a ajuda dela. Ela vai atrás, ela procura clínica, ela interna. E muitas pessoas têm conseguido sair dessa situação de álcool, de droga, e Deus tem feito a obra para a vida dela. Só um detalhe que eu quero falar para você. Quando a pessoa quer fazer algo para Deus, não tem desculpa, porque a irmã Eugênia, não é porque eu estou na frente dela, mas ela é uma mulher que ela não tem um carro para pegar essas pessoas. Ela não tem, como muita gente tem um carro, põe no seu carro, não. Ela pega essas pessoas, ela põe dentro do ônibus, ela vai, leva essas pessoas. E ela fez isso com meu marido. Há 5 anos e 6 meses atrás, ela fez isso. Ele ficou num estado bem difícil, chegou quase à beira da morte, a ponto de ir morar na rua. Vocês que são aqui de Santo André, eu vou dar um endereço agora, eu acredito que você deve saber. A Avenida Carijosa, uma pracinha que tem perto de uma igreja católica na Avenida Carijosa. Ali ele morou naquela praça durante 2 meses, mas não é porque a família não quisesse ele, a gente ia atrás. Era pelo domínio do alcoolismo. Mesmo que ele quisesse sair de lá, amados, ele não conseguia sair de lá, porque ele estava totalmente dominado. Foram muitas ciladas de morte, ele ficou realmente no fundo do poço, no fundo do poço mesmo. E a irmã Eugênia internou ele alguma vez, ela levou ele para uma clínica, ele ficou lá um tempo.
não conseguiu, saiu, voltou de novo para a mesma situação. E depois ele ficou numa casa onde tinha só pessoas com os mesmos problemas dele, ficou bastante tempo lá. Tentaram matar ele nessa casa. Ele conta que nessa casa um dia pegaram ele, amarraram as mãos e os pés dele e amordaçaram a boca dele, deitaram ele numa cama e marcaram a hora de voltar para matar ele. Ele era espancado nessa casa, era no meio de marginais, irmãos. E ele passou por luta muito grande. A gente ia atrás dele, né, irmã Eugênia? A irmã pode confirmar aqui, a irmã pode falar também. Sim. Uma vez a irmã Eugênia, um pastor, dono de uma clínica, a gente foi atrás dele nessa casa para internar, ele não quis. A irmã Eugênia ia várias vezes atrás dele nessa casa para internar, ele não queria, né, irmã? Uma vez a irmã internou ele, deixou ele na clínica, quando a irmã voltou para casa, ele saiu da clínica de novo. Então era assim, meu filho ia atrás, que é o filho que eu tenho com ele, o Paulo Levi, ia atrás dele. E ele muito inchado, ele muito mal, ele estava realmente nas últimas. Mas uma coisa, eu não estava vivendo com ele, porque era impossível viver com ele na situação que ele estava. Ele realmente se tornou morador de rua. E uma coisa que eu nunca deixei foi de lutar pela libertação dele. É uma coisa que eu quero frisar aqui, que vai servir para você que vai assistir esse vídeo. Talvez você conheça alguém que está passando por essa situação, ou quem sabe você mesmo que está assistindo e que já desistiu e acha que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que tem jeito. Para Deus tem jeito. Não existe nada impossível para Deus. O que falta muitas vezes nas pessoas é se colocar na brecha por alguém. Então eu lutava pela vida dele. Nessa época eu fui morar com meu filho, morava só eu, meu filho. O meu filho também estava desviado, estava com depressão, uma depressão profunda, a ponto dele ficar uma semana deitado numa cama, debaixo de vários travesseiros, e não tinha quem fizesse ele sair daquela depressão. Então eu me encontrei sozinha nessa batalha. Foram 2 anos de grande batalha, de muita luta. Mas eu não desistia deles dois, nem do meu filho e nem do meu marido. Eu lutava. Às vezes meu filho saía de casa e ficava a noite fora. Eu aproveitava aquelas noites para ficar em vigília a noite todinha, guerreando pela vida deles dois, guerreando contra o inferno. Eu marchava dentro daquela casa a noite inteira. O poder de Deus caía, ali eu sentia a presença dos anjos. E um pedido eu fazia para Deus. Eu dizia: Deus, não permita que o meu marido venha morrer na situação que ele está, porque ele era desviado, é um conhecedor da palavra de Deus. Há muitos anos que ele servia a Deus, mas não vigiou por um tempo e caiu. E isso serve para muitos que estão nessa mesma situação. Então não troque a sua vida com Deus pelas ofertas do mundo, porque a cobrança ela vem. E ele chegou nessa situação. Então eu guerreava, e a pessoa que me assistia nessa guerra e que me ajudava era a irmã Eugênia. E aí o inimigo queria de qualquer forma que eu fosse embora para o Nordeste para largar o meu filho, porque a minha luta não era só contra o meu marido, não era só em favor da libertação do meu marido, era em favor da libertação do meu filho. E a gente batalhava muito, eu batalhava muito, e o diabo ele fazia de tudo para mim largar o meu filho aqui sozinho, largar o meu marido e ir embora para o Nordeste, lá na Paraíba, que é onde minha família mora. A minha mãe hoje não é mais viva, mas na época ela era viva. Ela falava para mim: Vilani, o seu quarto está preparado aqui, tem tudo preparado, venha para cá, cuidar de mim e do seu pai. Venha viver aqui, tem tudo, não vai faltar nada para você aqui, você não precisa trabalhar. O meu filho, eu vi o inimigo usando ele chegava para mim e falava assim: mãe, vai embora, me deixa viver minha vida sozinho, me deixa viver, vai embora. E Deus falava comigo: não larga eles, porque é isso que o diabo quer, que você largue para o diabo tomar conta de vez e destruir. E não é isso que
que Deus tinha para a vida deles. Deus queria levantar isso e ninguém mais me entendia. A minha família não me entendia. Até o presbítero, que é uma bênção, o presbítero da igreja do meu filho, que é uma bênção, a gente morava no mesmo quintal, e ele batalhava pelo Paulo, até ele me aconselhou ir embora para Paraíba e largar eles aqui. Mas eu não me rendi, irmãos. E assim, antes de avançar mais no que eu vou falar, a importância que existe diante de Deus de você não abandonar os seus, inclusive um filho, porque você vai ver o resultado depois. Depois do meu filho curado, depois de tudo, a nossa vizinha do quintal, que morava no mesmo quintal, ela estava fazendo faculdade de psicologia, uma psicóloga, ela estava se formando. E ela e uma amiga dela que também fazia faculdade de psicólogo, elas precisavam fazer uma matéria, uma prova na universidade, e essa prova era entrevistar alguém e pegar, colocar desenhos para essa pessoa fazer de casa, do que ele desejava para a vida dele, fazer uma análise do psicólogo, da área psíquica dessa pessoa, que ali ia valer como trabalho na faculdade, prova final delas. O nome dela é Patrícia. E ela chamou o Paulo, o meu filho, para entrevistar, e ele foi levado para fazer essa entrevista. Ela e a outra amiga dela, que estava também se formando em psicologia. E colocaram ele para desenhar a casa do sonho dele. E mandou que ele ficasse bem à vontade para desenhar do jeito que ele sonhava a casa. E ele começou a desenhar a casa dos sonhos dele, colocou tudo, jardim, tudo que uma pessoa pode desejar numa casa, ele colocou naquele desenho, e ele desenhou um sol bem bonito. E aí, quando terminou aquele desenho, elas foram analisar e elas começaram a perguntar para ele o significado de cada coisa que ele desenhou. E ele ia falando. Aí, quando chegou na vez do sol, ela perguntou para ele: Paulo, e esse sol que significa que você colocou aí? Ele falou bem assim: esse sol simboliza a minha mãe, porque a minha mãe foi a única pessoa que não me abandonou no momento em que ninguém mais acreditava em mim. Então, irmãos, isso não tem preço, não tem preço. E essas mulheres psicólogas, que já são psicólogas hoje, desabou ali, e ali foi um momento de grande emoção. E ali eu estou falando isso não para me orgulhar, mas para dizer que ali Deus me provou que quando eu decidi não abandonar eles aqui, era Deus no controle. Por mais que ninguém entendesse a minha atitude, era Deus, era que Deus queria que eu ficasse. Porque eu vi assim que se eu fosse embora, o diabo ia tomar conta do meu filho, ia destruir ele, ia destruir de vez o meu marido. Porque só tinha eu para lutar por eles. E a irmã Eugênia que me acompanhava. A irmã Eugênia não é parente nossa, ela não é família biológica de sangue nossa, é uma irmã em Cristo. Mas ela nunca abandonou essa batalha, ela estava sempre ali junto comigo. E aí até que, amados, chegou. Por que eu quis? Eu falei com a irmã Eugênia para a gente gravar aqui na congregação, na igreja aqui, porque foi aqui que começou tudo. O meu marido, ele tinha sumido. Ele estava tão mal, ele já estava em estado de rua mesmo, ele tinha sumido. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. E aqui, eu congregava com a irmã Eugênia aqui, eu tinha a chave dessa igreja, e naquele dia era dia de culto. E eu cheguei cedo, ainda estava dia, e eu abri a igreja porque eu vim com o propósito de chegar aqui e orar até a hora do culto. E eu cheguei, eu gostaria que a irmã Eugênia, conforme eu vou andando, ela virasse a câmera comigo. Eu abri a igreja, era tardinha, o culto só ia começar às 7 horas da noite. E eu cheguei, abri a igreja e dobrei meu joelho nesse local aqui. E comecei a orar. E naquele dia eu fiz uma oração diferente para Deus. Eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: Senhor, e aí, como é que vai terminar? Qual vai ser o final do meu marido? Qual vai ser o final dele? Ninguém sabe onde ele está, se ele está vivo ou morto. Qual vai ser o final, Senhor? Ele vai morrer ou o Senhor vai restaurar a vida dele? E continuei orando por ele, orando pelo meu filho.
E chegou a hora do culto e naquela noite tinha uma pregadora de fora, uma mulher que até hoje eu não sei o nome dela, porque eu nunca tinha visto ela e vi ela naquele dia e não vi nunca mais, porque eu não sei o nome, a irmã Eugênia, também não conhecia ela, que foi outra pessoa que convidou aquela mulher, a gente conheceu ela naquele dia, e ela chegou, uma moça jovem com um filhinho, até muito bonita ela, por sinal. Ela chegou a hora do culto, eu que dei a abertura do culto, aqui encheu de gente. E detalhe, todo mundo que estava aqui no culto sabia da minha história, menos a pregadora que não conhecia a gente. E ela começou a pregar. Ela ficou nesse local aqui pregando, o púlpito era aqui, e eu sentei numa cadeira aqui, porque como eu era dirigente, eu fiquei aqui. E ela começou a pregar. E de repente, ela parou a mensagem, e a irmã Eugênia está aqui de prova para comprovar tudo que eu estou falando, porque ela viu. Ela parou a mensagem no meio, ela olhou para mim, e ela falou, e Deus tomou a boca dela e ela falou assim. Deus falou assim através da boca dela: minha serva, eis que eu tenho ouvido a tua oração, e eu tenho contemplado a tua luta. Aí ela pegou, meus amados irmãos, ela aqui nesse lugar, ela fez assim. Ela bateu a mão, ela fez assim, apontou para essa direção aqui e falou: aquele que tu tem lutado por ele, que tu tem clamado. Aí ela bateu a mão uma na outra e falou assim: eis que ele está aqui na palma da minha mão. Eu estou amassando ele como se amassa um barro, porque eu vou trazer ele de lá. Eu não perdi o controle, eu vou trazer ele de lá para usar ele como eu quero e não como ele pensa. E aí, queridos, e para ficar mais comprovado que era Deus falando na boca daquela mulher, ela terminou, e todo mundo aqui que conhecia minha história sabia que estava falando do meu marido. Porque ela não sabia, e talvez até hoje não saiba, mas todo mundo que estava aqui assistindo o culto sabia. Aí, para comprovar que era Deus falando, ela terminou a área do expedito, ela falou assim: e aquele que está na tua casa, não te preocupa com ele, porque você não faz ideia a obra que eu tenho na vida dele. Irmãos, aquilo eu desabei, foi algo assim sobrenatural, eu soluçava na presença de Deus, porque ali eu vi Deus ao vivo e a cores falando comigo, me dando uma resposta que eu vinha lutando tantos anos para ter aquela resposta. E se passou um mês, e mesmo depois, Segunda parte, vamos fazer uma? Vamos, essa e depois a segunda parte, o segundo vídeo? Você cortou aí? Dividir, não. Tá. Amém. A irmã Eugênia está falando aqui, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai gravar o outro vídeo. E a segunda parte. A segunda parte, porque é bem longo. E você aguarda aí o outro vídeo que a gente vai gravar, amém? Para contar o restante, né, irmã? O que aconteceu, né? Isso, amém. Sempre lutador, mas conformado a perder. Os teus sonhos estavam acabados, não encontrava luz. Mais uma nova história, foi escrita por Jesus. E Ele vai mudar tua realidade. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Com Ele você pode ter fé e esperança.